Vamos prosseguir com mais uma pergunta, é do nosso querido amigo, irmão Sandro Cardoso, lá de Vitória. E ele pergunta: professor Alex, quem são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11? Ele nos pergunta quem são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. É claro que a Bíblia não revela nomes, mas eu quero apresentar para você, meu querido irmão Sandro, e também para os nossos amigos internautas, algumas sugestões e ideias de intérpretes, de teólogos, acerca dessas duas personalidades de Apocalipse capítulo 11, chamadas e conhecidas de duas testemunhas, que surgirão possivelmente no início do período chamado Grande Tribulação. Bom, a primeira sugestão que eu trago para vocês é a ideia de Elias e Moisés, porque existem teólogos e pessoas que acreditam que sejam Elias e Moisés, por causa justamente do relato bíblico. Diz o seguinte: elas têm autoridade para fechar o céu. Então, este trecho, esta parte, nos lembra de quem? Nos lembra de Elias, não é? Elias que segurou o céu para que não chovesse. O segundo relato diz que tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Nos lembra quem? Moisés, quando lá no Egito tocou nas águas e elas se converteram em sangue. Bom, mas existe também, é claro, as ideias, as opiniões contrárias, pessoas que não acreditam que sejam Elias e Moisés, e sugerem Elias e Enoque. Por que Elias e Enoque possivelmente sejam essas duas testemunhas? Porque foram as duas pessoas que foram levadas aos céus, foram arrebatadas, foram transladadas. Então, Elias e Enoque seria a segunda sugestão. Mas há também uma terceira sugestão, ou seja, aquela sugestão figurativa, aquela sugestão que prega que as duas testemunhas sejam a representatividade do Antigo e do Novo Testamento. Talvez, existem pessoas que acreditam assim. E pessoas que creem também que essas duas testemunhas são pessoas que nascerão ainda num período na nossa era. Ou seja, a Bíblia não nos dá margem, mas podemos assim ter ideias sem comprometer o princípio bíblico doutrinário. Por isso, amigo, irmão Sandro, respondida a pergunta, Deus abençoe você em nome de Jesus.